Boa noite, queridos irmãos e amigos. Hoje é sexta-feira. É o dia em que nós começamos a falar sobre o homem Jesus. Vamos falar hoje, primeiro, sobre os primeiros discípulos e a volta à Galiléia. E vamos analisar também a expressão, o que é o Filho do Homem. Na realidade, eu vou iniciar com uma mensagem, um tempo a mais, para que nós façamos uma breve reflexão com base em uma história real. E que essa história real começa assim, meus caros irmãos. Um tempo a mais. No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem em um banco, perto do playground. Aquele logo ali de suéter vermelho é seu filho, disse ela, apontando para um garoto pequeno, que deslizava no escorregador. Um bonito garoto, respondeu o homem. E completou. Aquela de vestido branco que está pedalando sua bicicleta é sua filha? Então, olhando o relógio, o homem chamou a menina. Filha, o que você acha de irmos? A garota suplicou, mais 5 minutos, pai. Por favor, só mais 5 minutos. O homem concordou. E Melissa continuou pedalando sua bicicleta para a alegria de seu coração. Os minutos se passaram e o pai levantou-se novamente e falou para a filha, hora de irmos embora. Agora. Outra vez ela pediu, mais 5 minutos, pai. Só mais 5 minutos. O homem disse, está certo. A mulher, se dirigindo a ele, disse, o senhor certamente é um pai muito paciente. O homem, com um sorriso um tanto melancólico, falou, o meu filho mais velho foi morto por um motorista bêbado no ano passado, quando pedalava sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com ele, e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com meu filho. Eu me prometi não cometer o mesmo erro com a irmã dele. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, mas na verdade eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Meus irmãos, meus queridos irmãos, com a agitação da vida moderna, nem sempre nos damos conta da importância de dedicar um pouco mais de tempo para nossos amores. Sob o império do relógio, companheiros, estamos sempre apressados, atrasados, atropelados e atropelando os passos, despreocupados dos perguerruchos. Tanto isso é uma realidade que encontramos muitas crianças contaminadas pelas neuroses dos pais, que isso sirva de exemplo para algumas pessoas em particular que estão a me ouvir, que têm netos e pais que contaminam os seus filhos com o seu dia a dia, com a neurose do seu dia a dia. E continuando, num período de tempo em que a criança deveria andar devagar, observar o mundo ao seu redor, esse mundo totalmente novo para ela. Muitas já são vítimas da correria desenfreada
que os pais lhes impõem. A criança entra numa roda viva em que não tem tempo para brincar, de conversar com um amiguinho, de observar despreocupadamente uma vitrine, uma cena da natureza, pois é arrastada pelas mãos nervosas dos pais que estão sempre correndo, sempre em busca de um tempo que já se foi. Você que é pai ou mãe, faça uma pequena pausa no seu dia, repense as suas atividades, estabeleça prioridades e considere a importância de 5 minutos a mais de atenção aos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos. É assim que eu oriento quando me perguntam. Dia desses, uma mãe nos disse que seu filho é uma pérola preciosa de valor incalculável e falou isso com o coração cheio de ternura. O filho tem quase 30 anos, mas a mãe o conhece muito bem e sabe o valor que ele representa para ela. E uns têm até muito mais do que 30 anos, e que abraçam e levantam a mãe em seus braços. Certamente ela o acompanha desde o ventre, dando-lhe atenção e carinho sem se preocupar com o relógio. Embora não negligenciando as suas obrigações, hoje, em muitos pais, hoje em dia, não sabem enumerar os defeitos dos filhos porque não tem tempo de conhecer suas virtudes, ou só sabem enumerar os seus defeitos, nem apreciar suas virtudes. O que ressalta é, portanto, o fato, meus irmãos, de estarem atrasados para levantar, para se deitar, para ir à escola, ou este ou aquele concurso que eles querem fazer. O tempo passa breve, meus irmãos, e um dia os filhos crescem, se casam ou viajam para a pátria espiritual, como alguns casos, e até o meu, e deixam nos pais descuidados uma enorme sensação de vazio, por não terem percebido que os minutos se transformaram em anos. Eu encerro dizendo que, por essas razões, meus irmãos, antes de começar a falar do meu Mestre Maior Jesus, pare um pouco e se pergunte quais são as minhas prioridades. O que é realmente importante nesse momento? E pense na possibilidade de dar a alguém que você ama mais 5 minutos de seu tempo ainda hoje. O rio das horas, meus irmãos, corre levando em suas vibrações tempo as oportunidades perdidas. Pensem nisso, mas pensem agora. Seguindo os nossos estudos do Evangelho, hoje nós vamos falar de Lucas e João. Mas vamos falar primeiro dos primeiros discípulos que Jesus escolheu, o aniversariante do mês. Disse Lucas, no capítulo 3, 23, o seguinte: Ora, o mesmo Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Cerca, não temos uma data exata, uma idade exata. João, no capítulo 1, do versículo 35 a 42, diz o seguinte: No dia seguinte, vamos analisar isso, João estava outra vez com 2 de seus discípulos e, olhando para Jesus que passava, disse: João Batista, me viram. Eis ali o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Deixaram João Batista e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo-os a segui-los, perguntou-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, vamos explicar isso, que quer dizer mestre, onde moras?
Respondeu-lhe ele: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde morava, e ficaram o dia inteiro com ele, mais ou menos até a hora 10ª. Vamos explicar o que é a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram Jesus. Ele procurou ao alvorecer seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, como eu já expliquei, e o levou a Jesus. Olhando para ele, disse-lhe Jesus assim: tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que significa Pedro. Vamos analisar essa passagem de João, do evangelista. A primeira frase de Lucas dá-nos conta da idade de Jesus ao iniciar seu ministério, cerca de 30 anos. Estávamos nos primeiros meses do ano 29 de nossa era, isto é, 782 de Roma, e Jesus, que nasceu em 7 a.C., 747 de Roma, contava precisamente 35 anos. Olha a observação. A anotação de Lucas visa apenas a esclarecer que Jesus já tinha idade legal para a sua vida pública, quer civil, quer religiosa, meus irmãos. No trecho de João, que eu li para vocês agora, volta, como primeiras palavras, a expressão no dia seguinte. Que expressão é essa? Se começarmos a contar, partindo do primeiro episódio, a resposta de João aos emissários do Sinédrio, o fato aqui narrado por mim situa-se no 3º dia. Será interessante notar que a sequência prosseguirá até o 7º dia. Observemos a cena que eu tratei até agora. Trata-se, meus irmãos, dos 2 primeiros discípulos que Jesus aceita, segundo a narrativa evangélica, e, portanto, da inauguração oficial de seu magistério na Palestina. O evangelista foi testemunha ocular, dando-nos pormenores. João, meio afastado, conversava com 2 discípulos seus quando viu Jesus passar à distância. Num desabafo de admiração, repete a frase da véspera: vejam ali o Cordeiro de Deus. Essa repetição, meus irmãos, meus queridos irmãos, meus amados, constitui um impacto no espírito dos 2, que apressadamente se afastaram do Batista, fascinado pelo anseio de encontrar o melhor mestre. E não seria mais o Batista. O Batista disse: eu sou pequeno. Lembram-se que eu falei? E se o próprio mestre deles o indicava, podiam confiar totalmente e com segurança. Além disso, a força interna deles os impelia e a de Jesus os atraía irresistivelmente. Jesus volta-se espontâneo pela descrição do evangelista João e fixa-o com o olhar penetrante, os 2, que lhes perscruta o coração e pergunta: que desejais? Não foi isso que nós falamos? Os 2 olham-se, quer dizer, a primeira ideia é enunciada, daí subentender-se o resto. Mestre, onde moras? O título mestre, meus irmãos, dito em hebraico talmúdico, rabi, era um título oficial reservado aos doutores da lei. Uma vez brincaram, me chamaram de rabi, porque eu era um doutor da lei. Mas também se aplicava por delicadeza ou por demonstrar admiração por alguém mais sábio. Ele é um rabi. A resposta de Jesus, com relação à sua morada, disse: vinde e vereis. Correspondia à aceitação tácita dos 2 novos discípulos. O narrador, que era um deles,
continua com simplicidade. Eles foram e viram, e ficaram aquele dia com ele. E, por fim, que não foi uma conversa rápida e cerimoniosa, não. Acrescentou por menor da hora do encontro, era mais ou menos a 10ª hora. Agora eu explico o que era a 10ª hora que diz na Bíblia. 16 horas, 4 horas da tarde. Essa anotação da hora é comum em João. Está no capítulo 4 dele, versículo 52, no capítulo 18, versículo 28, no capítulo 19, versículo 14, e no capítulo 20, versículo 19. O que nos revela ainda mais uma vez a preocupação de João com a numerologia, que atinge o clímax dele no Apocalipse que escreveu. Como se julgava inadmissível e desrespeitoso chegar a essa hora da tarde à casa de alguém naquela época, retirar-se para pernoitar em outro lugar. Deduz que os dois passaram a noite entretendo-se com o rabi, de lá saindo só depois do nascer do sol. Mas quem eram esses dois? De um, o narrador dá um nome, André, nome tipicamente grego, o que era comum na Galiléia dos gentios. E acrescenta, meus irmãos, para identificá-lo melhor, irmão de Simão Pedro. Simão é a helenização do hebraico Shimon. E Yahvé ouviu o que significa isso. Eram ambos naturais da cidade de Betsaida, Júlia, hoje Eltel, a nordeste do Tiberíades, conforme está no versículo 44. E o outro? Quem era o outro? Reza a tradição tratasse do próprio evangelista João, em vista dos pormenores narrados, e o único a documentá-los. E em todo o seu evangelho ele jamais se cita. João nunca se cita nos seus evangelhos. Ao despontar do dia, em grego, André e João retiraram-se. Essa é a palavra grega, que significa ao despontar do dia. Eu não vou falar em grego, não é o caso. E o primeiro corre a buscar seu irmão Simão, anunciando o encontro do Messias. Há 3 lições que nós obtivemos nos manuscritos. No Veronese, no V século, no Palatino, entre 4 e 5 séculos, na versão siríaca, curetoniana e sinaítica, no 3º e 4º século, trazendo a mesma expressão em grego que quer dizer ao despontar do dia. Mas também encontramos no Vaticano, 4º século, no Alexandrino, no 5º século, no Coradete, no 7º e 9º século, a família 1 e 13 e a Vulgata trazem a expressão em primeiro lugar. A tradução, eu não vou dizer a palavra como é que ela está escrita em grego. Um é ao despontar do dia, o outro é em primeiro lugar. No Sinaítico, no 8º século. No Régio, no 8º século. No Fria 3, no 4º e 6º século. E no Sangaliense, no 9º século, a mesma palavra diz a tradução no entendimento de foi o primeiro. Segundo Le Pirot, no seu livro Le Saint Bible, que é em francês, volume 10, preferimos a primeira lição por 2 motivos. Ao despontar do dia. Como acertadamente analisa Pirot, é mais fácil a corrupção de é para ou para do que vice-versa. 2, porque temos uma primeira leitura, a sequência dos acontecimentos. Testemunho de João aos emissários do Sinédrio, primeiro dia. No dia seguinte, a apresentação de Jesus aos discípulos, segundo dia. No dia seguinte, a adesão de André e João a Jesus, terceiro dia. No dia seguinte, o encontro de Simão Pedro, já era o 4º dia. No dia seguinte, Jesus parte para a Galiléia, 5º dia, que nós vamos falar sobre isso. No terceiro dia,
2 dias depois, as bodas de Caná, que era o 7º dia, que nós vamos tratar hoje. E essa sequência, meus irmãos, porque os estudiosos, os teólogos, os padres, os pastores, não analisam dessa forma e não tem como explicar o significado delas para as suas ovelhas. E essa sequência revela ensinamento simbólico de valor inestimável, que são deixados a passar apenas pela letra da lei. E João não podia perder a oportunidade de ensiná-los aos leitores de seu evangelho. O anúncio de André a Pedro é taxativo. Encontramos o Messias. A palavra Messias, em grego, é uma helenização do hebraico, que significa Mashiach em hebraico. E só é empregada no Novo Testamento 2 vezes, e ambas por João Evangelista, nesse passo e no capítulo 4, versículo 25. Em ambos, o evangelista se apressa em explicar que o Messias se traduz por Cristo, e realmente é. Do verbo Moshe, Moisés, de Moshe, Moisés, que significa ungir, vem o adjetivo e o substantivo Mashiach. Eu não estou falando em grego, estou dizendo algumas expressões em hebraico, que significa ungido para uma emoção, ou seja, o Messias. Em grego, o verbo significa ungir com óleo ou perfume. Quando nós traduzimos o grego, porque colocamos um adjetivo com o sentido de ungido, untado, e daí o substantivo o ungido, com significação iniciática e simbólica, meus irmãos. O impregnado da divindade que Jesus era. Assim como o óleo impregna e embebe os tecidos, assim o Cristo, Jesus, o nosso mestre, é um embebido de Deus, aquele cujas células todas estão permeadas da divindade. Simeão deixa-se levar a Jesus, que olha para ele com a mesma penetração. Essa palavra é grega. E pronuncia suas primeiras palavras, mudando-lhe o nome. Preste atenção. O fato de mudar o nome de alguém revela autoridade, muito típico da Igreja Católica, que muda o nome dos seus padres, bispos e cardeais. E representa o início de uma nova função ou situação. Está em Gênesis 32, 28, 17, 5, 22, 8. Está em Isaías 62, 2. Podem ver lá e ler. Começa citando o nome antigo. Tu és Simão Bar-Jonas. Porque Bar-Jonas significa filho de Jonas, ou João, já que Jonas é também a abreviatura de Yohana. Tu serás chamado Kefas. Jesus disse para ele. A palavra Kefas é uma helenização do aramaico, meus irmãos. Kefa, proveniente do caldaico ainda, e do siríaco, do hebraico, que significa o quê? Agora vocês vão entender. Esse nome Kefas significa pedra, rocha. Por isso que em algumas traduções diz Pedro, tu és pedra. Kefas, pedra. Porque essa era a tradução real, tanto em siríaco, como em caldaico, como em hebraico. E só é usado no plural. Jeremias diz isso em 4:29 e Jó em 36. Estão entendendo que as coisas têm um significado? Por que disse Jesus que Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja? Porque ele chamou Kefas. E Kefas significa pedra. A exigência, vamos fazer uma análise espírita disso, uma análise da doutrina, à luz da ciência. A exigência dos 30 anos para início da vida pública, meus irmãos, baseava-se apenas num simbolismo numérico, a completação do desenvolvimento da personalidade, que na Cabala é 3/10, embora se houvesse já de há muito esquecida a razão que havia feito escolher essa idade. Pouca gente se atém para esse detalhe.
Aqui, meus irmãos, observamos o fato de um mestre indicar a seus discípulos, talvez os melhores que possuía, o caminho do outro mestre. Completa ausência de ciúmes, meus irmãos, sem ciúmes. João Batista, quando indicou Jesus a seus 2 discípulos, não teve ciúmes. Mas verificamos que é a personalidade, o intelecto iluminado de João Batista, que compreende que, quando o discípulo chegou a um determinado grau evolutivo, tem que ser entregue à individualidade, Jesus, para que continue o aprendizado. Os discípulos percebem a insinuação da personalidade de João e seu desprendimento e voltam-se sem titubear para a individualidade de Jesus, perguntando-lhe: onde moras? A sede da personalidade, eles bem o sabem, é o intelecto. Também sabem que para ter esse desprendimento sem ciúme e sem vaidade, o intelecto já está iluminado, esclarecido das grandes verdades. Dirigem-se, pois, à individualidade e lhe pergunta: onde mora? Porque ainda ignoram qual a sede desse novo plano. A resposta não poderia jamais ser o nome de uma rua, nem o endereço de uma casa. Observamos que os evangelhos jamais disseram onde Jesus residia. Podem ler e reler. Os evangelhos jamais disseram aonde Jesus residia. Porque a individualidade não tem sede no mundo físico. Daí poder Jesus dizer: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Está em Mateus 8:20. Entende agora por quê? Porque não é um lugar físico. No mundo físico, só a personalidade é situada e tem casa. Então, a resposta de Jesus é perfeita. Vinde e vede. Isto é, aproximai-vos de mim, individualidade, e vereis qual o meu pouso, o Espírito. Estão entendendo agora como tem que ser interpretada a coisa, gente? É incrível como ninguém fala isso nos cultos, nem nas missas. E os discípulos foram e viram sua elevação espiritual, penetraram no coração e descobriram o Espírito, e ali permaneceram em meditação todo aquele dia. Era mais ou menos a hora 10ª. Essa anotação numerológica não se refere aos novos discípulos, mas a Jesus, a individualidade. Eu vou explicar por quê. Os 9 primeiros arcanos referem-se ao desenvolvimento do homem interno. O 10º exprime o início da atividade exterior. Não foi para ele mesmo que o evoluído viveu na etapa do conhecimento profundo e triunfou de uma série de provações. Uma vez atingido o ápice e superado as tentações, que nós já tratamos aqui com tanto detalhe, ele precisa aplicar seu saber e sua experiência, levando outros pelo mesmo caminho. A anotação do evangelista, pois, tem todo cabimento. No momento exato em que Jesus, a individualidade, recebe e aceita os primeiros discípulos, a fim de aplicar seus conhecimentos para ele, soara a 10ª hora. A João interessava assinalar quais os discípulos que seguiram Jesus. Cita-lhes o nome. O primeiro, André, representa exatamente o homem. André representa o homem, exatamente. O segundo era ele mesmo, o omitido. O terceiro, ao despontar na aurora do outro dia, é Simão, nome que significa Yahvé ouviu, da raiz chama. Mas Jesus lhe muda o nome para Pedro, Kefas, como eu disse mais adiante, que é pedra, como representante daqueles que interpretam as escrituras à letra, levados pela emoção. Ele adere de imediato à individualidade, embora por falta de intelectualismo e do domínio das emoções,
tenha de passar por muitas provas, como Pedro passou por provas, e nós contamos uma ontem, nem sempre saindo vencedor. No entanto, meus irmãos, em vista do desenvolvimento emocional e escolhido para dirigir o colégio apostólico, depois que eu vou explicar de uma pequena discussão com Maria Madalena, que era confidente de Jesus, que está fixado no raio da devoção dirigido por Jesus. Pedro e Maria Magdala tinham ciúmes um do outro, porque Pedro confidenciava a ela tudo que ele sabia. Uma vez o Pedro perguntou a ela, por que tu só falas com ela tudo e não comigo? Mas isso é outra história, quando chegar no momento certo eu explico a vocês. O nome com que Jesus é apresentado corresponde exatamente à realidade. O Cristo interno, a parte espiritual impregnada da divindade. Ou, para os que estão me ouvindo, o Cristo cósmico, da qual a parte material é apenas a contraparte, meus irmãos. A condensação ou a materialização, como eu falei antes, dando origem à personalidade visível no plano físico, e transitório da dimensão do espaço e tempo, porque para o Espírito não tem espaço e tempo. E aí Jesus volta a Galileia. E João passa a descrever essa volta dele a Galileia, do capítulo 1, dos versículos 43 a 51. O que que João diz, o evangelista? E no dia seguinte, vamos voltar de novo aos dias seguintes. E no dia seguinte resolveu Jesus ir a Galileia e encontrar Felipe, e disse-lhe, segue-me, mais um discípulo. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e declarou-lhe, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus, filho de José, o de Nazaré. Olha lá, embora Nazaré não tenha mapa. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir coisa boa? Respondeu-lhe Felipe. Vem e vê. Vendo Jesus Natanael aproximar-se, disse dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Perguntou-lhe então Natanael, aproximando-se dele, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe chamar-te, olha como a espiritualidade age. Antes de Felipe chamar-te, eu te vi. Por isso que muitas vezes, eu dou essa expressão. Eu sabia, eu vi. E as pessoas não entenderam por quê. Quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Disse-lhe Jesus, por dizer-te que te vi debaixo da figueira, tu crês nisso? Verás coisas maiores que estas. Só porque eu disse, eu vi, eu sei. Tu acreditas em mim? Não. Tem mais coisas para você ver, ouvir e sentir, e para que você acredite. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos explicar isso, meus irmãos. Olha que coisa linda, como a ciência espírita é extraordinária e como ela já existia naquela época desta forma. No dia seguinte é o 5º dia dessa sequência. Jesus resolveu regressar a Galileia juntamente com seus 3 novos discípulos, João, André e seu irmão, Simão Pedro, que ele deu o nome de Quefas. Voltavam os 4 para sua terra natal, ao norte da Palestina. Aí um pequeno grupo encontra Felipe, também é nome tipicamente grego, Felipe, vocês não sabiam? Significando amigo do cavalo. Olha aí, o nome Filipe significa amigo do cavalo, é um nome grego, embora corresponda ao hebraico Fautiel, que significa libertação de El. Conforme no 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 15, Filipe aderiu de imediato.
Podia confiar em seus amigos e conterrâneos. E logo se enfervora com o que houve do novo mestre, tentando arranjar outro prosélito. Vai chamar Natanael, mesmo significado que Teodoro. Você sabia que Natanael tem o mesmo significado de Teodoro, cujo significado é o dom de Deus? Natanael e Teodoro significam o dom de Deus. O nome de Natanael não mais aparece no Novo Testamento. Por isso os comentaristas o identificaram posteriormente como Bartolomeu, filho de Tomai, que é sempre citado ao lado de Felipe em todas as listas dos apóstolos. Mas o Bartolomeu é o Natanael. Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:14. Vocês podem comprovar o que eu estou dizendo. Vou repetir, Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:14. Segundo informações do próprio João Batista, no capítulo 21, versículo 2, o Felipe era natural da cidade de Caná da Galiléia. Hoje parece Quefequena, que fica a 8 quilômetros de Nazaré, a aldeia de Jesus, naquela época, em termos dos historiadores. Temos a impressão, aqui cabe uma ressalva, de que Natanael já conhecia Jesus, porque Filipe, ao anunciar o encontro daquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, cita o nome familiar, Jesus Bar José, ou Jesus, filho de José. Porque, se vocês não sabem, o Bar, antecedendo o nome, significa filho de. Então, por exemplo, o filho de Francisco é Bar Francisco. Ou meu pai chama-se Francisco, Walter Bar Francisco. Jesus, filho de José. Esclarecendo o de Nazaré. Esses pormenores deviam recordar algo a Natanael, por isso ele se identificou imediatamente Jesus. Conhecendo Jesus, o aniversariante deste mês, um operário braçal que vivia em minúscula aldeola, Natanael indaga: e de Nazaré pode sair algo de importante? Felipe, porém, não procura fazer apologia a Jesus. Convido apenas a verificá-lo de visão, de vê-lo, de senti-lo. E Natanael aceita e vai. O primeiro choque vem do primeiro contato de Natanael com Jesus. Quando ouve Jesus anunciar ao grupo: vejam um israelita em quem não há simulação. Admirado com o elogio inesperado, Natanael indaga de onde Jesus o conhece. Poderia ter tido informações, mas o Rabi quer revelar seu poder, e é assim que se revela o poder. Sabe que Natanael é pessoa íntegra e cumpridora de seus deveres religiosos, convicto da sua fé, e revela-lhe algo que o estarrece. Mas o evangelista resiste apenas uma frase simples: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Olha como Jesus falou. Os iluminados falam assim: não, eu vi. Antes de ver, eu sabia. Estava assim, estava assado, estava subindo a escada, estava na porta, estava lá na janela. Mas para Natanael, teve que ter constituído uma prova irretorquível, por aludir a algo que ele deveria estar fazendo debaixo da figueira. E a frase de Jesus deve ter sido significado profundo para ele, que exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus, o enviado especial? Filho de Deus, em hebraico, quer dizer o enviado especial. Tu és o rei de Israel, ou seja, o Messias aguardado. Que o rei de Israel, nas traduções, quer dizer o Messias aguardado. A resposta de Jesus vem ampliar de muitos o horizonte mental dos 5 primeiros excluídos para participarem da campanha de transfiguração do planeta. E vem se transfigurando desde o cristianismo primitivo até hoje. Quantos cristãos nós temos? Não importa
que sejam católicos, evangélicos, o que cristão que seja, mas são cristãos. Jesus é o grande mestre de todos nós. Começa dizendo que a alusão à estada sobre a figueira era de somenos importância, o que muitas coisas ainda muito mais extraordinárias seriam por eles testemunhadas. Jesus disse a eles: passa então a esclarecer, em verdade, locução típica do hebraico, sabiam? Em verdade, toda vez que vocês ouvirem isso, em verdade vos digo, isso é uma locução típica do hebraico. Quando o israelita afirma com força de juramento, mas sem jurar, para não tomar em vão o nome de Deus, ele diz amém, ou seja, é verdade. Vocês sabiam que a palavra amém significa é verdade, que vem do hebraico? Não. As pessoas não sabem, porque eles não explicam. Só dizem, amém. Amém quer dizer, é verdade. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas tinham que ser mais claras para que as suas ovelhas pudessem entender melhor. E quando quer solenizar essa palavra, usa a expressão é verdade eternamente. Amém eternamente. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Essa fórmula era com frequência empregada por Jesus, quando revelava fatos que desejava fossem compreendidos e lembrados pelo seu divino. Amém. Até hoje, amém. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. É uma alusão indiscutível a Gênesis 28, 10 e 17, onde se narra o sonho de Jacó, em Betel, quando ele estava de partida para a Mesopotâmia. Aqui aparece pela primeira vez o título de Jesus, que se atribuía como Filho do Homem, já usado por algum profeta. Está em Daniel. Olha lá. Essa expressão Filho do Homem, eu gostaria que vocês fossem no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13, 14, e vissem que lá está escrito a palavra Filho do Homem. Por isso que Jesus sempre disse, eu não vim mudar a lei. Agora entendem por quê? Mas o que é filho do homem? A expressão hebraica, filho de Bar, Jonas, filho de, exprime o possuidor a qualidade da palavra que ele segue. Filho da paz é o pacífico. Filho do estrangeiro é o quê? O estrangeiro. Nessa interpretação, filho do homem é o homem. No entanto, embora em alguns passos possam interpretar-se assim. Por exemplo, Deus não é como um homem que mente, nem como o filho do homem que muda. Está em Números 23, 19. Olha, vou voltar a Números 23, 19. Deus não é como um homem que mente, nem como o filho do homem que muda. Nem sempre essa expressão se conservou com este sentido, meus irmãos. Na época mais recente do profetismo, como nós chamamos, o significado se foi elevando, passando a designar algo muito mais especial, muito especial. Foi assim que Daniel, no capítulo 7, versículo 13, no livro de Daniel, descreve a visão que teve do Filho do Homem que vinha sobre as nuvens dos céus. Isaías também fala, feliz o Filho do Homem que compreende isso, está no capítulo 56, versículo 2. Jeremias também afirma que o Filho do Homem não habitará em Idumeia, capítulo 49, versículo 18. Vou mais longe, nem a Só, no capítulo 49, 33, nem Babilônia, capítulo 50, 40 e 51, 43, significando que não terá participação com pecadores o Filho do Homem. Ezequiel só é chamado por Yahvé de Filho do Homem. Em todo o livro de Ezequiel, apenas
92 vezes. Olha como o Filho do Homem é importante. O sentido dessa maneira se foi restringindo até assumir o significado que na época de Jesus já se havia afirmado. Era o homem que já se havia libertado do ciclo reencarnatório. O Gilgul ou Samsara para os orientais. Nesse sentido, o Filho do Homem se opunha ao filho de mulher, que representa o homem que ainda está sujeito a reencarnações, ainda não liberto das necessidades de nascer de mulher. Foi assim que Jesus se referiu a João Batista, como filho de mulher. Lembram-se? O Filho do Homem é o espírito que já terminou sua evolução. E Jesus tinha acabado a dele. Portanto, se tornou o produto do homem, o fruto da humanidade, o grande chefe da humanidade inteira, não mais necessita encarnar, mas pode fazê-lo se o quiser. Como Jesus fez. O Verbo se fez carne, e Jesus habitou entre nós, como Filho do Homem. Não mais necessita encarnar, não está preso ao ciclo fatal, vem quando quer. O Filho do Homem vem quando quer. São os grandes manifestantes da divindade, os mensageiros, os profetas, os enviados, os messias que descem a carne por amor à humanidade, a fim de trazer revelações, meus irmãos, de indicar o caminho da evolução, exemplificando com sua vida de dores e sacrifícios a estrada da libertação, que eles já percorreram no passado e que agora apenas perluçam para mostrar, como modelos, o que compete ao homem comum fazer por si mesmo. É o caso de Krishna, é o caso de Buda, é o caso de Moisés, é o caso de Ezequiel, é o caso de Jesus, é o caso de Maomé, de Ramakrishna, de Baha'u'lláh e tantos outros, eu poderia citar tantos outros. Em um Novo Testamento encontramos o título Filho do Homem, aplicado por Jesus a ele mesmo, na seguinte proporção: em Mateus 31 vezes, em Lucas 25 vezes, em Marcos 14 vezes, em João 12 vezes. Apenas em João, no capítulo 12, versículo 34, o título lhe é dado pelo povo. Olha quantas vezes Jesus foi chamado Filho do Homem nessa expressão e nessa significação que eu dei a vocês agora. Não esqueçam. No entanto, Jesus não aplica a mais ninguém. E dá-nos ele mesmo a definição do que entendia pela expressão quando diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Está em João capítulo 3, versículo 3. Peguem João capítulo 3, versículo 13 e leiam. Que Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Então a explicação está mais clara do que essa, não poderia existir. Ou seja, só aquele que já subiu ao céu, que já se libertou da terra, das reencarnações, é que ao descer à terra reencarnado, pode ser chamado Filho do Homem. Só esse, como era o seu caso. Vou repetir. Só quem se libertou da terra, das encarnações, é que descerá à terra reencarnado e pode ser chamado de Filho do Homem. Por essa razão, Jesus foi o único que podia ser chamado Filho do Homem. Esse tem conhecimento próprio, adquirido por experiência pessoal, do que se passa nos planos superiores à humanidade e, portanto, pode falar com autoridade. E Jesus falava com autoridade. Mas, não sendo mais filho de mulher, mas filho do homem, aquele que jamais precisaria reencarnar. Podia ele dizer que João Batista era o maior entre os filhos de mulher. Lembra dessa passagem que disse?
esse é o maior entre os filhos de mulher, porque João ainda voltaria a se encarnar. Ele já era uma reencarnação de Elias. Ou seja, entre aqueles que ainda estão sujeitos à reencarnação, pela lei do karma, João era realmente o maior entre os presos à roda de Samsara, para os orientais, mas o menor dos já libertos. Era superior a ele. E Jesus era o filho do homem já liberto. Por isso, a humildade de João na hora do mergulho de Jesus. Lembra-se do que eu falei? Agora está fazendo sentido? Interessante observar que no resto do Novo Testamento, meus irmãos, a expressão filho do homem aplicada a Jesus, que assim se denominava ele mesmo, só é encontrada na boca de Estevão, que foi apedrejado por Saulo de Tarso antes. Atos 7, 5, 6. Inclusive, poucos sabem, quando você lê o livro Paulo e Estevão, você sabe que Saulo de Tarso era noivo da irmã de Estevão e apedrejou Estevão no Sinédrio. E acabou noivado, naturalmente. E em 2 passos do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, e no capítulo 14, versículo 14. Leiam Paulo e Estevão e vejam como foi que Saulo de Tarso apedrejou no Sinédrio a Estevão. Estevão, que é tão bem tratado no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Explica esse fato porque fora da Palestina, meus irmãos, sobretudo entre os gentios, a expressão podia ser interpretada ao pé da letra, como tantos fazem hoje, interpretam tudo ao pé da letra. E, portanto, traria sentido ridículo a pregação dos apóstolos sobre a pessoa de Jesus. Leiam o livro Paulo e Estevão, pela psicografia de Emmanuel, por médium Chico Xavier, por favor. Ao penetrar o jardim fechado, que era o que nós já tínhamos definido da Galiléia, são citados mais 2 nomes. Felipe, ou melhor, Fautiel, que significa libertação de El, isto é, o espírito que se liberta do domínio da matéria, a individualidade que se livra do jugo da personalidade, isso já é a explicação da ciência espírita, passando a utilizá-la como instrumento de evolução e não a servi-la como escravo. Felipe chama Natanael, que significa o quê? O dom de Deus. Completando-se assim o grupo de 5, que simboliza a personalidade mais a intuição. André, significando o homem físico. O outro, sensações. Pedro, significando as emoções. Natanael, significando o intelecto, o dom de Deus. E Felipe, significando a intuição intermediária entre a mente e o intelecto. Entenderam bem? Não precisa repetir isso, se vocês ouvem outra vez. Como representante da intuição, Felipe convoca Natanael, o intelecto, com ele se comunicando, agindo como legítimo intelecto comum. A primeira reação de Natanael é a crítica, e critica com menosprezo. Alguém de Nazaré pode ser o Messias, mas em presença da individualidade, ao ouvir o conhecimento que ela tem do próprio intelecto, admira-se profundamente. Dá início ao perceber o conceito em que é tido, de não ser falso, nem fingido. O intelecto indaga: de onde me conhece? Já que Jesus disse que ele não era falso nem fingido. Era autêntico. É o vício da pesquisa, que quer a explicação de tudo, mas ao ouvir a resposta final, entrega-se inerme, rende-se sem mais resistência. A frase que causou o impacto é simples. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi sentado sob a figueira. Então Jesus já o tinha visto. A figueira, abundantíssima em toda a bacia mediterrânea, portanto também na Palestina, aparece, 56 vezes
nas Escrituras. Veja bem, a figueira aparece 37 no Antigo Testamento e 19 no Novo Testamento. A árvore que não produz frutos, mas apenas flores. Embora flores inclusas, era muito apreciada e tida como símbolo da abundância, a figueira. Aquelas flores tinham grande utilidade como alimento dos mais delicados e saborosos e como medicamento, meus irmãos. A figueira é utilizada como medicamento, usado como cataplasma para artrases, para úlceras, para abscessos. Vocês não sabiam disso? A figueira serve para isso, com efeito curativo. A árvore floresce na primavera em grande profusão. De modo geral, a figueira é citada ao lado da vinha, da oliveira e da romã. Expressão esotérica. A figueira representa a floração interna das qualidades morais e espirituais de cada um de nós, isto é, a evolução em si mesma. A transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição, não abertas para exterior, mas inclusas ou fechadas em si mesmas, florescendo para o nosso íntimo. A vinha simboliza a sabedoria espiritual, poucos sabem disso, como afirmavam em Vinho Veritas, no vinho, a verdade. A romã representa a fecundidade sexual. Por exemplo, a romã, para os maçons, significa família, porque ela representa, desde aquela época, a fecundidade sexual. A sua consequência natural, o desenvolvimento mental. A oliveira exprime a paz, quer a externa, quer, sobretudo, a interna e profunda, meus irmãos. A figueira, uma das árvores mais antigas no conhecimento da humanidade, aparece desde as primeiras páginas da Bíblia, no profundo simbolismo do episódio adâmico, que ainda vamos tratar sobre isso. Segundo a Gênesis 3:7, Adão e Eva cobriam suas partes sexuais com quê? Com folhas de figueira, tradição conservada até hoje pelos pintores e escultores puritanos. Significando dessa ideia é que a parte material animal é superada, coberta pelo aprimoramento da pujante força espiritual, que representa a figueira. A expressão sentar-se sob a figueira e sob a vinha, meus irmãos, significa o quê? Significa preparar-se interiormente pela aquisição da virtude da sabedoria. É empregada em 1 Reis 4:26, em Miqueias 4:4, em Zacarias 3:10, em Macabeus 14:12, para simbolizar, sabe o quê? A virtude e a sabedoria que haverá na época messiânica, isto é, no momento em que o homem se encontrará com o Messias ou o Cristo interno de cada um de nós. A frase de Jesus teve, portanto, sentido profundo quando afirmou que, antes de ser avisado pela intuição, já ele, o Cristo interno, percebera o intelecto Natanael sentado sob a figueira, ou seja, buscando ansiosamente o encontro com seu eu interior, aspirando ao encontro por meio do florescimento das virtudes com o Cristo interno, o Filho de Deus, o Rei da humanidade, também chamado Israel. O intelecto que tem boa vontade e desejo sincero de evoluir, cede sempre diante da realidade, vencido e convencido. Mas Jesus acrescenta, para finalizar o dia de hoje, Jesus acrescenta que ele e os companheiros veriam o céu aberto, ou seja, penetrariam o segredo do reino dos céus, que ele disse que está dentro de cada um de nós, que se abriria para eles em seus corações, e nesse encontro seus espíritos, os anjos de Deus, subiriam e desceriam em contatos sucessivos
iluminando o Filho do Homem, o espírito liberto totalmente pelas peias da matéria. E como cada um de nós gostaria de se livrar das peias da matéria. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Ele reine entre nós. É verdade, como eu expliquei. Amém. Boa noite. Deus seja com todos.